Oi, pessoal, sou Bruno Aguilar e hoje eu queria trazer uma sugestão de leitura para esses dias, né? Dias de confinamento. Espero primeiramente que todos estejam bem. E é um dia que a gente tem agora para dedicar também a um aperfeiçoamento, leitura. E muitas discussões vêm surgindo. Fiz até um fundo especial aí, um fundo do espaço e tal. Porque o livro que eu quero tratar hoje, ele trata disso. E eu acho que é um momento importante para a gente parar, ter tempo de se aperfeiçoar a leitura. Uma sugestão que eu queria trazer é esse livro aqui, Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Para quem não conhece, Stephen Hawking é um físico e cosmólogo inglês que revolucionou em termos de estudos ligados, seja à teoria do Big Bang, seja ligadas à teoria dos buracos negros, né? Então tem muitas situações. Ele traz nessa discussão algo que é muito essencial para nós, que é o tempo, né? Essa percepção, seja no sentido de humano, de percepção de passagem irremediável do tempo, como traz também a questão física, né? Eu não falo como um físico, não estudei propriamente, nem aprofundei as questões da física, mas é isso que ele traz. Ele traz uma discussão sempre, eu deixo claro, sempre foi minha matéria preferida, a física. Então ele trouxe essas situações dessa relação. Vamos trazer uma ciência para uma linguagem do cotidiano. Eu acho que essa linguagem que ele se propõe, ele foi muito bem sucedido. É um livro que fez muito sucesso quando seu lançamento. Então, traz esse conceito. Quando conheceu o tempo? Uma pergunta, né? Esse tempo iniciou quando, né? Ali na criação do mundo, ele vem nessa teoria. Como é que esse tempo se expande? Então, e esse espaço se relaciona, né? Então, ele vai caminhando no desenvolvimento, né? É interessante que tem um resgate dos cientistas também, como eles têm essa discussão do tempo, como é que era um tempo em determinado momento. A gente tinha valores absolutos, seja para espaço, velocidade, e aí vem Newton, vem Galileu, e esses avanços até chegar na teoria da relatividade, com Einstein trazendo essas outras percepções. Esse tempo já não é mais absoluto, essa percepção de um tempo que nós tínhamos certeza de que ele passava, mas ele determinados lugares, determinadas situações, ele não é para determinados observadores o mesmo tempo, né? Então, o tempo no espaço não é o mesmo tempo que a gente vivencia, né? Nesses tempos hoje que se passam arrastados aqui, que a gente tem sofrido com a pandemia, mas esse tempo ele tem a sua relatividade. Então, ele traz esses conceitos numa linguagem bem mais próxima para a gente tocar nessa situação do tempo, junto com uma teoria que chama atenção, né, dos buracos negros. Como é que esse tempo ele poderia passar, o buraco negro que não consegue nem a luz ultrapassá-lo? Ele tem essa relação. Poderia haver uma viagem no tempo, né? Um desejo de muitos. Poderíamos voltar no tempo, né? O desejo de que reparar coisas que não deveríamos ter feito, não temos falado, o desejo de que voltar uma sensação que foi muito boa. Essa relação nossa com o tempo é muito interessante nesse sentido, porque o tempo ele tem um aspecto afetivo, temporal, um aspecto de passagem, mas um aspecto de aprendizado. E voltar para as situações é algo que ele discute até os chamados, né, a possibilidade, vou me alongar, mas a possibilidade dos buracos de minhoca serem um caminho para, nos termos lá do espaço-tempo, a gente poder reverter e voltar essas passagens. E a gente vai se deliciando nessas discussões até que ele traz, avançando já com Einstein na teoria da relatividade, e aí tentando, né, o grande projeto da vida de Stephen Hawking era esse projeto de uma teoria que contemplasse a teoria da relatividade de Einstein com a física quântica, né? Então, essa junção poderia ser uma teoria de tudo. E aí é interessante que mesmo nessas percepções, a teoria quântica traz o princípio da incerteza, né? Que hoje as pessoas estão dominadas ultimamente de certezas, de verdades absolutas, trabalhando essas percepções. E eu acho que a física quântica tem essa mecânica quântica, tem o princípio da incerteza, que é o quê, né? A gente não pode determinar, a gente vai em determinados momentos, existem probabilidades, né? E não tem uma certeza, uma verdade absoluta quando a gente avança pelos estudos da física quântica. E aí tem até uma frase categórica de Einstein que ele coloca, né? Deus não joga dados, né? Porque, infelizmente, pela física quântica existe, né? Você não teria a determinação de certas partículas em determinada posição e velocidade determinar com precisão. Então, isso vai trazendo essas discussões. Eu acho importante que
é o momento também de discutir, né? Porque a confrontação, né, das convicções, como a ciência tem o domínio da verdade absoluta, aí entra questões de fé, e essa dicotomia, muitas das vezes, ela mais atrapalha do que constrói, né? Então, assim, ele vai trabalhando todos esses conceitos, religião, só dar uma pincelada, mas porque é um livro mais de física, então ele coloca essas evoluções, essas discussões, porque a ciência também se constrói em modelos, através de hipóteses, de teste, alguns modelos não, que são paradigmas verdadeiros naquele momento, ele passa a ser questionado e também precisam ser recompostos, superados. Então, uma discussão que vai crescendo e você vai avançando, saboreando, né, o que seria a ciência, o que seria uma verdade para determinado momento. E eu acho que, como sugestão, é um livro que vale a pena ser lido, é um livro que trata especificamente dessa cosmologia, que é, né, esse desejo do homem, né, de saber se a gente é unicamente quem está na Terra, existe outra vida em outros planetas, né, esses desejos, essas perguntas, né, o universo se expande, ou ele está se contraindo, assim como existe a teoria do Big Bang, teria uma teoria final de um colapso total, né, em buracos negros, um Big Crunch. Então, é interessante se discutir, mesmo numa linguagem não aprofundada, de uma física matemática e essas demonstrações. Então, o livro traz uma perspectiva muito interessante. Eu queria, nesse finalzinho aqui, deixar os questionamentos finais que ele coloca dessa busca dele, né, de como cientista de uma teoria de tudo, relatividade, física quântica, ele tentar fazer uma união e que desse as respostas, para que se pudesse entender de fato a mente humana definisse o modelo final. Mas ele lança como desafio, infelizmente Stephen Hawking já faleceu, e esse desafio parte também da condição humana de descobrir, de tentar entender essa sua relação com tudo, essa sua relação também com o divino, né? A sua espiritualidade. Então, são vários questionamentos que ele te convida, como físico, e você traz as suas percepções, que eu acho que são interessantes de aprender, né? Sempre aprender tem um ganho, e nesse aspecto da cosmologia vale a pena. Então, vou encerrar com essa leitura do capítulo final. Mesmo que haja uma única teoria unificada possível, ela não passa de um conjunto de regras e equações. Que coisa é essa que insufla vida às equações e cria um universo para que elas o descrevam? A abordagem científica atual de construir um modelo matemático não dá conta de responder por que deve haver um universo para ser descrito. Por que o universo tem todo esse trabalho de existir? A teoria unificada é tão inescapável que suscita sua própria existência? Pergunta. Né? Ou ela precisa de um criador? Se for o caso, ele exerce algum outro efeito no universo e quem o criou? Ele lança essas questões e encerra. No entanto, se de fato descobrirmos uma teoria completa, todos acabarão compreendendo seus princípios amplos, não apenas alguns cientistas. Então deveremos todos, filósofos, cientistas e pessoas comuns, ser capazes de tomar parte na discussão para saber o porquê de nós e o universo existirmos. Se descobrirmos a resposta para isso, será o triunfo supremo da razão humana, pois então conheceremos a mente de Deus. Então ele encerra, né, com essa percepção de que essa teoria unificada poderia dar como se fosse uma explicação metodológica, científica de uma externalização do mundo, o que ainda como hipótese científica ainda não foi vivenciada, e como também, né, lançado sobre os princípios da incerteza que nos regem, ainda estão distantes, mas o homem tem os seus propósitos, né, a ciência tem que descobrir, e entendendo que nas suas dimensões tem um todo que ainda precisa ser tratado e trabalhado. E aí, para encerrar, eu, como encerrei com o Stephen Hawking, trazendo também, eu acho que é interessante essa junção, essas análises que misturam as perspectivas, né? Eu acho que seria interessante também ter uma frase que me impactou, né, no livro da Sabedoria, do Eclesiastes, que ele traz também que é algo humano e também ele faz parte, seja da nossa caminhada, esse desejo pelas respostas e perguntas fundamentais, e que esse caminho, esse buscar, ele seja
para definição do homem e também de sua relação com o todo, com o divino da sua experiência. Para encerrar essa reflexão que está no livro de Eclesiastes, o livro da sabedoria, que nos faz também refletir sobre essas buscas que estão inerentes à nossa personalidade humana, que diz: a realidade e a verdade estão muito distantes, incompreensíveis e profundas. Que ser humano terá a capacidade de descobri-las? Então é isso. Espero que gostem, espero que fiquem, experimentem aí a leitura, fiquem bem, não esqueçam do livro Uma Breve História do Tempo, Stephen Hawking. Tira um tempo aí de capacitação, aprendizado, de crescimento, de reflexão espiritual, reflexão sobre a vida, meditação e tudo que, de fato, faz bem e que possa, né, nos fortalecer nesse momento de enfrentamento da Covid e também caminhos que vão se abrir, todas as possibilidades que a gente ainda tem pela frente. Tamo junto, tudo de bom, fique em paz. Até mais. Então, para aqueles também que acham assim, não, leitura agora, né? Eu quero algo mais rápido, né? Achou interessante, mas leitura é um pouco demais, física, teoria da relatividade, mecânica quântica. Então, assim, para aquele que não quer enfrentar a leitura, fica uma dica também que é um filme sobre a história, né? Uma parte da história do Stephen Hawking, que é A Teoria de Tudo. E esse filme é um filme muito, né? Conta toda essa história dele. E aí fala sua experiência, né, como ser humano, na sua vida conjugal, com seus filhos, e assim, todas essas construções teóricas, né, que ele foi enfrentando. E uma parte muito especial desse filme é tratando sobre a doença que o Stephen Hawking sofreu, que é, para aqueles que não conhecem a ela, né, a esclerose lateral amiotrófica, que com o tempo, né, vai acontecendo vai se tornando deficiente por uma dificuldade motora, e ele vai perdendo em alguns determinados momentos, né, sua mobilidade, a fala, e ele tem que enfrentar não só essas emaranhados de discussões teóricas, mas também lidar com esse aspecto da deficiência, né? Mas isso não, mesmo num corpo que sofria a esclerose, ele também produziu essas grandes teorias, esses grandes estudos, essas grandes descobertas, né, ligadas à física e às questões da cosmologia. Então, o filme realmente, além de trazer um pouco mais detalhado, né, um pouco mais assim, específico também, essa vivência dele traz esse desafio, né, que tantas pessoas com deficiência enfrentam no seu dia a dia, que é superar os obstáculos, né, superar, ter uma vida digna. E ele mostrou que a deficiência não impediu de produzir grandes feitos e ser esse grande cientista que ele é. Fica a dica do filme, A Teoria de Tudo. Eu acho que também vai ser uma boa sugestão para passar a aprender um aspecto muito interessante do filme. Acho que é a relação familiar dele, né, como se constrói e, né, como você é deparado quando descobre, né, uma doença tão impactante e tão degenerativa quanto essa. Então vale a pena um aprendizado, a história de vida de Stephen Hawking, não só pelo que ele produz como físico, mas a história de vida dele também é muito importante, vale a pena conhecer. Eu acho que é uma grande lição de vida. Fica a dica aí para vocês também do filme.